Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como aprofundar o seu vocabulário. Se você não sabia, isso era a minha meta esse ano no português, porque eu acho que, por ser o meu idioma mais novo, eu preciso aprofundar e enriquecer o meu vocabulário um pouco mais. Então, mas se você me conhece bem, você sabe que eu detesto usar a tradução, eu detesto usar flashcards, ou seja, eu quase nunca usei o Anki, mas hoje eu vou falar de tipo 4 formas em que você pode usar Anki e flashcards, mas sem traduzir, porque eu acho que isso é uma tendência horrível de ficar traduzindo, usando flashcards com um lado o seu idioma nativo e outro lado o idioma que você está aprendendo, o seu idioma alvo, né? Eu acho que isso é uma ideia horrível. Então, o que eu faço é um pouco diferente. Então, eu vou te mostrar 4 formas para aprofundar o seu vocabulário sem traduzir, mas usando flashcards no Anki. Então, vamos lá. Então, aqui você está vendo o meu celular, eu tenho o Anki, né? E você está vendo uma lista de palavras que eu encontrei quando eu fiz esse curso de Speaking Brazilian com Virginia. Então, cada módulo tem algumas palavras de vocabulário. Então, a primeira forma em que você vai estudar o vocabulário é usando a definição no idioma de alvo, né? Ou seja, eu vou te mostrar. A primeira palavra vai ser mexer. Então, eu te mostro que ao outro lado eu tenho misturar os ingredientes, geralmente com auxílio de um objeto. Então, você está vendo que isso é mais como os nativos aprendem palavras novas, né? Os nativos usam uma definição do dicionário, mas normalmente acho que essa definição é melhor quando é uma ideia um pouco abstrata, uma ideia um pouco mais difícil de captar, né? Uma ideia que você realmente precisa refletir um pouco e pensar um pouco. Então, para mim, usar uma definição ainda não é o melhor sistema, mas é muito melhor de tipo ter a tradução no inglês no outro lado, né? É muito melhor ter uma definição porque assim você vai pensar. Então, essa é a primeira forma, é usar a definição em vez de usar a tradução da palavra. A segunda forma é simplesmente ter uma lista de palavras que você encontra ou que você entende com a palavra, mas que você esquece usar elas, né? Ou seja, por exemplo, nessa lista eu entendo a maioria dessas palavras, mas eu sempre esqueço usar elas, né? Ou seja, no momento de falar, eu não vou lembrar dessa palavra. Então, o que você pode ter é simplesmente uma lista de palavras que você quer utilizar mais, que você acha que seria bom que eu falasse essa palavra com mais frequência, né? Então, por isso, você pode ter simplesmente uma lista de palavras sem tradução, sem definição, sem nada, simplesmente uma lista de palavras. A terceira forma é ter um exemplo no outro lado do cartão, né? Ou seja, ter a frase onde você encontrou essa palavra. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de palavras. A primeira palavra, uma frase pequena, são e salvo. No outro lado, você pode ver que eu tenho um exemplo. Nesse caso, não é o melhor exemplo do mundo. Eu estava são e salvo. Vamos dar uma olhada, mas temos outros exemplos que espero que sejam melhores, tipo embaraçoso. Talvez um momento embaraçoso. Então, eu admito que seria melhor ter a frase completa onde você tem o contexto, né, onde você vai entender. Mas no meu caso, porque eu encontro essas palavras no livro que eu estou lendo, então normalmente eu lembro do contexto, mas seria melhor ter mais contexto, né? Então, pousada. Depois de fazer o check-in na pousada, então com esse contexto, isso acho que é uma boa forma, porque as pessoas que estudam os idiomas falam que requer, tipo, 20 até 30 vezes escutando a palavra em contexto para entender ela. Nesse caso, você está se limitando a somente um exemplo, né? Mesmo que eu veja, eu estava são e salvo, eu entendo o que quer dizer. Isso não é a mesma forma de, tipo, encontrar 30 formas dessa palavra, né? Então, a quarta e a última
forma em que eu uso os flashcards é com o Youglish, né? Ou seja, eu poderia usar, tipo, outro recurso que contém exemplos na escrita, mas eu prefiro escutar exemplos da vida real. Eu acho que, se você não conhece Youglish, procura exemplos no YouTube dessa palavra. Então, você vai encontrar formas dessa palavra, exemplos que são realmente da vida real no YouTube, onde as pessoas estão falando mais naturalmente. Então, a gente vai usar essa lista com o Youglish. Você pode colocar um link no lado oposto, ou você pode simplesmente procurar as palavras no Youglish. Então, a gente vai começar com essa palavra pagar pedágio. Eu realmente não sei o que quer dizer pedágio. Então, a gente vai escutar os exemplos no Youglish para que eu possa entender melhor. E quando você está usando o Youglish, eu recomendo que você escute até você entender pelo contexto, né? Ou seja, se com apenas um vídeo já ficou claro o que quer dizer essa palavra, então você pode continuar com a palavra seguinte. Mas se você precisar de, tipo, 20 exemplos, isso mostra que você ainda não entende essa palavra muito bem. Então, a gente vai começar, eu vou te mostrar e simplesmente vou te dar um exemplo como fazer isso. Então, a ideia é usar uma lista sem tradução, sem nada, simplesmente um link para Youglish, ou você vai procurar as palavras no Youglish e escutar até você entender. Beleza? Vamos lá. Então, aqui temos o Youglish de novo. Esse site vai procurar exemplos dessa frase, dessa palavra. Então, a primeira frase de pagar pedágio. Eu sempre vou voltar talvez 10 segundos para ter um pouco mais de contexto. Mas agora a gente vai escutar e ver se entendemos com a primeira frase. Pagar pedágio. Acho que está falando de, tipo, quando você vai pela ponte, você precisa pagar, né? Mas vamos ver o segundo exemplo para ver se eu entendi bem. Então, acho que não é apenas, tipo, quando você está cruzando uma ponte, né? Pode ser, tipo, você está pagando o que você deve à sociedade, talvez. Você está pagando a sua conta, a sua parte, talvez. Então, já viu? Porque algumas palavras, bom, talvez não seja nesse exemplo, mas tem palavras que podem ter outros significados, né? Você precisa escutar vários exemplos para ver, então, você poderia usar essa frase, essa palavra desse jeito e desse jeito também, e aquilo, mas também é muito bom porque você normalmente vai ver quais são algumas palavras que vão juntas com essa palavra, né? Então, vamos ao terceiro exemplo. Sim, então já viu, pode ser alguma coisa menos tangível, né? Uma coisa abstrata, né? Uma ideia, mas pagar o seu pedágio, né? Mas o primeiro exemplo foi muito mais literal, acho. Então, eu vou continuar, mas a ideia é simplesmente isso. Você não precisa, se você é nativo do português, claro, você não precisa escutar todo esse vídeo, mas eu espero que você entenda a ideia dessa atividade, que você simplesmente tem uma lista de palavras sem a definição, sem a tradução, e você simplesmente procura exemplos usando o Youglish para te lembrar do significado, para entender melhor. Nesse caso, eu não sabia o significado dessa palavra, eu nunca procurei, porque essa era um cartão novo para mim no Anki, mas se você já entendia a palavra, você normalmente simplesmente vai escutar um vídeo, um exemplo e vai continuar com a palavra seguinte, né? Agora, eu vou te mostrar como seria se você já entendesse o significado. Então, eu vou terminar essa lista rapidinho. Então, a palavra seguinte é levar multa. Eu já entendo essa palavra de multa, mas vamos encontrar um exemplo. Beleza. A frase seguinte é fazer um desvio. Beleza. Agora, atropelar. De novo, é uma palavra que eu entendo, então eu vou simplesmente procurar um exemplo dessa palavra e continuar depois. Que bom. Agora, dar preferência. De novo, acho que entendo, mas seria bom ver um exemplo. Então, esse não foi o caso do tráfego, né? Então, vamos ver outro exemplo, se podemos encontrar um exemplo mais literal.
Bom, então parece que... Porque eu estava pensando no exemplo de tipo um carro que dá preferência a uma pessoa que está caminhando, né? Mas parece que pode ser usada de várias formas. Dar passagem. Ah, bom, eu gostei disso. Cede a vez, ceder a vez. Isso é bom. E dar passagem parece quando um carro deixa que a outra pessoa entre na fila, né? Algo assim. Vamos ver outro exemplo para que fique bem claro. Já viu? É muito bom ver como você realmente cria uma frase. Não adianta aprender dar passagem se você não sabe que deve ser dar passagem para uma pessoa, né? Bom, vamos continuar. Costurar no trânsito, mas acho que tem um significado mais literal, né? Assim, costurar, algo assim, né? Não sabia que poderia ser usado dessa forma. Costurar para vocês. Sim, estou vendo exemplos muito interessantes dessa palavra. Bom, agora ultrapassar, já uma palavra que entendo, mas quero ver um exemplo. Já estamos vendo que todo esse vocabulário veio do trânsito, né? Mas a gente está vendo exemplos na vida real dessas palavras. Já viu? Muito bom. Tá, então, a última vai ser pegar a estrada. Beleza. E eu menti, vai ser cair na estrada vai ser a última frase. Porque não sei se quer dizer literalmente cair na estrada. Ainda não entendo perfeitamente. Tá. Bom, você já viu, cair na estrada só aparece em 2 vídeos que eles têm. Esse recurso não representa todo o YouTube, então você pode ver que é um pouco limitado, não tem... Às vezes você vai ver o mesmo vídeo várias vezes, mas você deve conhecer Youglish porque é bacana para caramba. E normalmente as pessoas usam Youglish para simplesmente praticar a fala, né? Mas eu acho que é muito legal para encontrar exemplos de palavras. Então, acho que isso é muito mais divertido que simplesmente estar olhando nos seus flashcards, nos cartões, e tipo vendo a tradução. É chato demais fazer isso. Acho que com Youglish era muito mais divertido. Eu assistia alguns trechos de vídeos que eram mais interessantes e são exemplos da vida real, de novo. Então, espero que essa atividade te ajude. Espero que você goste dessa ideia, ou pelo menos eu te dê 4 formas de estudar flashcards sem traduzir e formas que são um pouco mais divertidas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.